Te glorificamos, Senhor, por estar mais uma vez na sua casa. Oramos, como diz a tua palavra, através de Davi, a misericórdia de Deus. No Salmo 103, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades, quem dá cova, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é compassivo, longânimo, benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele concede a nossa estrutura, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nele o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedece à palavra. Bendize ao Senhor, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém. Hoje nós estamos ao término de 21 dias de intercessão, de jejum, 42 dias no total de uma consagração do altar da nossa própria vida. E hoje, profeticamente, nós declaramos que nós somos aqueles que tememos ao Senhor. E por isso, profeticamente, nós podemos entender que Ele recebeu o nosso jejum, recebeu a nossa oferta. Não porque fizemos direitinho, não é por isso. Não porque ficamos um pouco com fome, também não é por isso. Mas é porque Ele conhece o coração de cada um de nós, que nos movemos como igreja para consagrar o altar da nossa vida a Ele e declarar que o ano de 2015 não será voltado às propostas do inimigo sobre a nossa vida.
mas será firmado nas promessas do Senhor Jesus. As misericórdias do Senhor estão sobre nós. Hoje eu quero convidar você a adorar nesse espírito de uma entrega dessa consagração. Talvez você vai dizer: ah, pastora, mas eu não fiz. Mas adore a si mesmo, porque a porção que Deus tem essa noite, Ele quer compartilhar com aqueles que o temem, com aqueles que o buscam, com aqueles que o adoram, com aqueles que o servem. Não perca a oportunidade de dizer a Ele palavras de gratidão, palavras de exaltação, de louvor, de honra, de glória. Não perca a oportunidade de passar revista no seu coração nessa noite como um soldado de Cristo que somos. E sondar para que vê se há ainda algum caminho mau. Para que deixe esse caminho mau aos pés da cruz e venhamos a caminhar com Ele esse ano. Nós não sabíamos que outros ministérios de outros lugares, de outras cidades, estavam com um propósito parecido com o nosso, alguns até idêntico, 21 dias. E o Senhor falou comigo: é o mesmo Espírito. Eu falei com todos aqueles que quiseram ouvir. Então, eu tenho certeza que em mais lugares, mais pessoas pelas quais Deus falou, também hoje estão colocando diante dele essa consagração. Talvez o começo, talvez o meio, talvez o fim desse período, mas estão. E nós vamos nos unir em unidade de espírito com todo o povo da terra, com o reino de Deus espalhado sobre toda a terra, declarando sobre todas as nações, sobre todos os lugares, que é chegado o reino de Deus e que a consagração que fazemos a Ele é porque nós o amamos. Nós queremos andar com Ele, custa o que custar, aconteça o que acontecer, a nossa escolha sempre será por Ele, para Ele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos adorar nesse espírito nessa noite, dando a Ele toda a glória, toda a honra. Aleluia. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração
poderoso trabalho e te alegrará, e te alegrará. Todas as tribos, línguas e nações, te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. A ti, Cordeiro Santo, recebe a glória, Cordeiro Santo, recebe a honra nessa noite, Senhor. Todo domínio a ti. Eu sei que o Senhor verá o fruto, Deus poderoso, do penoso trabalho, Deus poderoso. Eu sei que o Senhor se alegrará com cada uma das nossas decisões por ti. Nessa noite nós declaramos que haja a tua presença sobre as nossas vidas, que haja o teu amor acima de qualquer outro amor que tem confundido os nossos corações. Que haja o teu único amor verdadeiro, um amor comprometido até a eternidade. Nós declaramos sobre o altar do Senhor nas nossas vidas que haja a libertação que precisamos, que haja a cura que precisamos, que haja a tua presença acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer raciocínio humano. Que haja as experiências contigo em cada dia. Nós declaramos que haja a frutificação. Nós declaramos que tudo aquilo que levantou contra a frutificação na tua igreja até hoje está morta pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos falido todo o intento contra a vida de Deus liberado sobre as vidas nesse lugar. Que haja frutificação, que haja frutos maduros, que haja frutos preparados para serem colhidos, que haja frutos que correspondem pela qual a árvore foi plantada.
declaramos que glórias e honras venham sobre esses frutos. Glórias e honras a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Senhor, Cordeiro Santo. Aleluia, aleluia. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tudo que temos trabalhado para o Senhor, todo o intento do nosso coração, todo o desejo, Deus, de ver o teu reino sendo estabelecido, todo o clamor que existe na nossa alma por mais vidas e por mais vida de Deus em nós, por tudo aquilo que pregamos, que vivemos, que renunciamos, que rejeitamos, que mandamos embora, por tudo aquilo que conhecemos da sua palavra e sabemos quem é o Deus que servimos. Por tudo isso, te damos honras e glórias. Por tudo isso, declaramos que somos consagrados a ti. Que antes do inimigo pensar em tocar a nossa vida, a nossa família, ele vai tocar na aliança que Jesus fez conosco na cruz, derramando o seu sangue sobre nós. E sobre o seu sangue não passará sobre a nossa vida nenhuma maldição. Existe uma aliança firmada conosco na cruz do Calvário. Esse ano, o ano da aliança, o ano de voltarmos ao primeiro amor, não apenas de palavras, de pregações, de canções, de expressões, mas de verdade. Seremos confrontados no amor, porque é aí que o Senhor quer nos levar. E para isso precisamos ver a sujeira que existe ainda em nós. Mas um ano de voltar à essência do verdadeiro amor. Um amor sem hipocrisia, sem mentiras, sem inveja, sem ciúme, sem contenda. Um amor incondicional, disposto a perdoar, disposto a voltar atrás e quebrar o orgulho, a fortaleza que Satanás tem erguido sobre nós como tua igreja. Somos tua noiva. Coloca a aliança no nosso dedo nessa noite, Senhor. Prepara o casamento da tua igreja. Prepara o casamento da sua igreja, Senhor. Eu sei que a volta está chegando. Já não há mais tempo para testes de aprovação. Não há mais tempo para ver se vai dar certo. É tempo de uma escolha
É tempo de pagar o preço por uma escolha, de colocar uma aliança no dedo e ter uma aliança contigo acima de tudo, de todos, de qualquer coisa. Tu verás o fruto do penoso trabalho e te alegrarás. Te alegrarás. Te alegrarás. Porque hoje fazemos uma aliança contigo de sermos para sempre teu. Porque antes estávamos mesmo sujos, perdidos. Só que o teu amor, ao longo desses dias, tem nos curado, tem nos chamado de filho amado, tem justificado e trazido a liberdade para nós. Todas as tempestades que aconteceram foi para nos alinhar ao teu propósito, à sua vontade. Fazemos uma aliança nessa noite, a entrega desse jejum, de dizer que nós nos consagramos a Ti, para ser para sempre Teu. O nosso Salvador, o nosso Libertador, seremos para sempre Teu. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Renova a sua aliança com Ele. Ele está aqui e quer colocar uma aliança no seu dedo. Uma aliança no seu dedo. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. É verdade, Senhor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei para sempre teu, para sempre. Libertador, serei para sempre teu, meu Salvador. Meu Salvador, serei para sempre teu, meu libertador. Libertador, serei para sempre teu. Sujo e perdido eu estava,
O teu amor curou a minha dor. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei pra sempre teu, Serei pra sempre. libertador, serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz. Não vivo mais pra mim mesmo, vivo. sou livre pra viver. Sou livre pra viver por ti. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Serei pra sempre. Libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre. Fazemos uma aliança contigo nessa noite. Libertador, serei pra sempre. Eu te amarei de todo o coração. De todo o coração. Eu te adorarei. Levanto as minhas mãos. Tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração. Eu te adorarei. Levanto as minhas mãos, tudo entregarei. Meu sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração. Eu te adorarei. Levanto as minhas mãos, tudo entregarei. Meu sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre. Rompa com as estruturas nessa noite. Libertador, Um momento. serei pra sempre. Um momento de entrega faz toda a diferença na nossa vida. Meu Salvador, Declare: serei pra sempre teu. É o único Salvador.
único libertador. Pra sempre eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto as minhas mãos, tudo entregarei, meu sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto as minhas mãos, tudo entregarei, meu sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto as minhas mãos, tudo entregarei, meu sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre. És o nosso Salvador. Só em Ti podemos esperar alguma coisa. Só em Ti podemos ser livres. Só em Ti podemos ser livres. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Serei pra sempre teu, Senhor. Diga isso. Sussurra isso aos ouvidos do Senhor nessa noite. Nem que você não creia tanto assim, nem que a sua fé não alcance tanto assim, mesmo que as circunstâncias dizem o contrário. Sussurra isso aos ouvidos do seu Pai nessa noite. Expressa o desejo de querer, de desejar ser para sempre dele. No meio das lutas, Ele vai estar lá lembrando do compromisso, da aliança que fez com Ele. Serei pra sempre. Seremos para sempre teu, Senhor. Essa igreja será para sempre tua. Nossas famílias será para sempre tua, Senhor. Todas as nossas famílias serão para sempre tua. Ajuda-nos a obedecer, ajuda-nos a caminhar segundo a tua palavra, ajuda-nos a temer o teu nome, para que verdadeiramente haja uma aliança, Senhor. Para sempre. Nada nem ninguém vai nos afastar de Ti, Senhor. Nada. Nenhum desejo do corpo, nenhum desejo da alma. Nós profetizamos nessa noite, Deus, que o Senhor levantará um exército a nosso favor para guerrear as nossas guerras. Todas as vezes que nós decidimos pelo Senhor, o Senhor estará ali. O Senhor estará ali. Fazemos um compromisso, porque na verdade não existe nada melhor do que estar diante de Deus.
Pode tudo lá fora abalar, pode acontecer tantas coisas, mas a única segurança é em Ti. Não nos deixe confundidos. Nós fomos criados para o louvor da Tua glória. Há um desejo no seu coração de sempre Te exaltar, porque a Tua fidelidade tem nos alcançado mesmo com a nossa infidelidade. Isso é para nos constranger, Senhor, para olhar e dizer: poxa, como sou, o que tenho feito, e mesmo assim o meu Pai é fiel comigo. Como é bom poder Te servir, ter um compromisso, uma aliança verdadeira contigo. E nessa noite nós declaramos que nada vai nos separar do Teu amor, Senhor. Nada vai nos separar. Não existe nada melhor. Declare isso a Ele. Do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti. Nós também para o Teu louvor. Pode o mundo Te exaltar, se és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim. Bom é estar Te servindo, bom é estar com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Bom é estar Te servindo, bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Bom estar Te servindo, Senhor. Não existe nada melhor É verdade, Pai. do que estar diante de Deus. É precioso demais estar diante de Pode Ti. o mundo se abalar, Tu és a nossa seguro segurança. estou em Ti, Essa nossa segurança. seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti. Nós também para o Teu louvor. Quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim. Bom é estar Te servindo, bom é estar com compromisso, Senhor. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus.
Senhor, ao final dessa consagração, temos um compromisso contigo, que nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Temos um compromisso com o Senhor. Nenhuma dor, nenhuma aflição, nenhum medo, nenhum abandono, nenhum espírito de rejeição, nenhuma tristeza, nem a alegria, nem a fome, nem a nudez, nem a profundidade, nem a altura. Nada vai nos separar. Nada vai me separar de ti, Senhor. Ajuda-me todas as vezes que o inimigo intentar contra a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a lembrar de um compromisso que tenho contigo. Vem, Espírito Santo. O Senhor está dizendo que Ele passa no meio do seu povo nessa hora com o Espírito Santo. Trazendo uma força maior do que tínhamos antes. Uma fortaleza vindo do trono de Deus para vencer as nossas guerras. O Senhor diz que nós não estamos sozinhos, que nessa peleja nós não temos que pelejar, porque Ele é o nosso general, é aquele que vai à frente, aquele que declara, que decreta, que estabelece. Existe um propósito para a nossa vida que nem eu e nem você podemos interferir. Nada vai nos separar de ti, Senhor. Nada vai me separar de ti. Senhor, libera da tua cura nessa noite, em áreas da nossa vida que tem nos feito tropeçar, que tem abalado a nossa fé. O Senhor libera da libertação e da cura nessa noite. Todas as vezes que escolhermos por Ele, a bênção virá. Não nos deixe confundidos, Senhor. Quando verbalizamos, o Senhor me abençoou nisso, o Senhor me abençoou naquilo. Não é verdade. Não é verdade. O Senhor só abençoa aqueles que têm um compromisso com Ele. Pode ser qualquer outra coisa, um laço, uma coincidência, uma proposta do inimigo para achar que está certo, mas não é bênção, é mentira. Nós não vamos mentir nunca mais, Senhor. Só diremos se for bênção, se eu estiver ligado ao dono da bênção.
É impossível ter bênção de outra coisa a não ser direto do dono da bênção. Liberta-nos dessa mentira nessa noite. Liberta-nos, Senhor. Não queremos ser enganados por nós mesmos, verbalizarmos coisas que não são dependentes do Seu Espírito. Nada vai me separar de Ti, Senhor. Nada vai nos separar de Ti. Nada vai nos separar. Espírito Santo, Espírito Santo, esperamos por Ti. Espírito Santo, esperamos por Ti. Espírito Santo, esperamos por Ti. Bom é estar Te servindo. Bom é ter um compromisso contigo. Bom é a nossa vida ser usada para abençoar outra vida. Isso é bom, Senhor. Estabelece as células, estabelece as casas que se comprometem, Senhor. Estabelece o Seu reino dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Bom é ter um compromisso com o nosso Deus. Tu és o nosso proprietário. Nós já temos um dono, Jesus. Jesus, nome sobre todo nome. Não existe nada melhor do que estar diante de Ti. Não existe nada melhor que Te amar, Senhor. Cai a dureza do nosso coração, cai a rebeldia, cai a infidelidade, cai por terra em nome de Jesus. Nada vai nos separar de Ti. Nada vai nos separar de Ti. Diga isso a Ele. Nada vai me separar de Ti. Diga até a tua alma acreditar. Nada vai me separar de Ti. Grite pra Ele. Nada, nada vai me separar de Ti, Senhor. Diga pra Ele. Nada, nada vai nos separar de Ti, Senhor.
debaixo desse compromisso que declaramos e decretamos nessa noite, que haja a gravação do nosso DVD, que haja os seus projetos e os seus sonhos no Expressão que Adora, que haja uma vida de adoração e de louvor a Ti, uma adoração única e exclusiva ao único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único Libertador, aquele que cremos, aquele que andamos por Ele e para Ele. Haja os Teus milagres para que isso aconteça, que haja a bênção financeira, que haja os Seus adoradores, todos aqueles que o Senhor escolheu, que faz parte desse projeto, que está espalhado sobre a face da terra. Traga-o, Senhor, traga-o, Senhor, que haja a abertura do lugar onde nós vamos gravar, que haja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E fazemos uma aliança contigo, de nada nos separar do Teu amor. Nada vai nos separar do Teu amor. Nada, nada. Aleluia, selado está, Senhor, decretado está, e diz a Tua palavra, que o Senhor dá ordem aos Seus anjos a nosso respeito, que a partir desse momento se cumpra a Tua voz e a Tua palavra e o desejo do Teu coração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Decrete a bênção e a provisão do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Enquanto você abraça a pessoa que está ao seu lado, quero chamar as crianças até 7 anos que vão estar saindo para a classe da escola de ensino mestral, preparada especialmente para eles. Aleluia. Os professores, mestres, que estarão cuidando, que estarão ali ensinando. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar e abençoar, porque sabemos que o Senhor tem algo valioso para entregar. Amém? Estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar a Tua palavra e abençoar, Senhor, as crianças, os professores e mestres da escola nesta noite, e que o Senhor venha ministrar ao coração, e que o Senhor possa se derramar abundantemente. Espírito Santo, se mova com toda a liberdade, e faça a obra do Senhor se completar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga comigo, eu faço parte. Não, diga comigo, eu faço parte da geração do avivamento. Eu tenho o DNA do avivador. Eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Amém.
Amém. Fazemos parte de uma geração. Fazemos parte de um sonho. Fazemos parte de um projeto, a qual o próprio Deus estabeleceu, o próprio Deus criou desde antes da fundação do mundo. Nós temos impresso dentro de nós, imprimido dentro de nós, uma marca, um DNA, daquele que vai mover todas as coisas, que é o gerador desse avivamento, o avivador, Jesus Cristo. E dentro de nós tem a morada do Espírito Santo. E isso é algo, isso é motivo para celebrarmos, festejarmos, dar brados, gritos, porque sabemos que nós não somos simplesmente mais um número em meio ao censo do IBGE, não somos mais um nome em meio a tantos na nação, não. Eu tenho algo especial dentro de mim. Quando Deus olha dos céus, Ele me vê, Ele me enxerga, Ele me alcança, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe exatamente qual foi o projeto dEle para a minha vida e para que Ele me predestinou. Faço parte de uma geração que Deus está levantando, que prepara a vinda dEle, que prepara o grande dia, a grande festa de celebração das bodas, da festa de casamento, da noiva com o noivo, da igreja com Jesus Cristo, o nosso amado e adorado noivo. E para isso Ele tem trazido algo para essa noiva. Ele tem gritado, bradado do céu, chamado a atenção: noiva minha, olhe para mim, retorna aos fundamentos, retorna à base, retorne ao primeiro amor. Resgata a aliança, restaura a aliança comigo. E Ele não está fazendo isso para qualquer pessoa, de qualquer maneira, não, é para um povo especial, é para alguém especial, é para a noiva. E eu quero contar um segredinho para você hoje. De repente, você ainda não teve oportunidade de mais notícias e informações de tantas coisas, de mortes, roubos, mentiras, meandros de corrupção, tanto tem se falado e propagado. Muitas vezes ficamos até desconcertados diante de tanta coisa que temos visto e ouvido. Mas o Senhor nos chamou, nos escolheu para ser uma noiva adornada, preparada. Fazemos parte dessa geração que Ele está preparando um lugar. Fazemos parte de uma classe de pessoas exclusivas, que a palavra diz que são filhos de Deus. Não são servos, não são escravos, não são conhecidos, não são amigos, não são ovelhas, porque no céu não tem curral, são filhos. E como filho, tem direito a uma herança. E como filho, tem direito de se encontrar com o Pai e ter liberdade na casa do Pai. Amém? Amém? Dá uma chacoalhada no teu irmão aí, fala: acorda, irmão. Fala para ele aí, dá um glória a Deus aí, por favor. Quantos estão com expectativa de receber uma palavra poderosa de Deus essa noite? Então abra comigo a Bíblia, a sua Bíblia, por gentileza. A doce e agradável palavra de Deus em Isaías capítulo 1. Isaías no capítulo 1, versículo 19. Livro do profeta Isaías. Comecinho do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Falamos semana passada sobre viver um tempo de vitória, alcançando a vitória em tempos de crise.
como alcançar a nossa vitória física, natural em tempos de crise. E hoje eu quero falar mais uma vez em alcançar a vitória em tempos de crise, mas através de um princípio elementar, fundamento da palavra de Deus, criado desde a fundação do mundo, criado desde que o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, desde que o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o ruá, o Espírito Santo, e o homem se tornou alma vivente, e Deus ali conversando com o homem, passou esse princípio, imprimiu esse princípio e estabeleceu esse princípio para que o homem, através do primeiro homem, do primeiro Adão, perpetuasse toda uma legitimidade, uma legalidade de bênção, de promessa, de vitória, de conquista, de vida plena, de vida cheia, de vida realizada. Deus não revogou o princípio, querido. Deixa eu dizer algo muito sério. Com a queda do homem, com o pecado de Adão, não houve quebra do princípio. Deus não revogou o princípio. E Jesus mesmo diz: eu não vim para anular nada, eu vim para cumprir. Eu não vim revogar nada, eu vim cumprir, estabelecer, para que isso seja fundamento, a base, para que a minha noiva alcance a glória eterna. Amém? Vamos lá, Isaías capítulo 1, versículo 19 diz o seguinte: se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão o melhor desta terra. Vou repetir o texto. Se vocês estiverem dispostos e obedecerem, e forem obedientes, comerão o melhor da terra. Aqui tem algo tremendo, maravilhoso de Deus, que ele, primeira coisa que ele pergunta, ele faz uma indagação interessante: se estiverem dispostos. Agora, estamos no ano de 2015, às portas de algo poderoso, de algo grande, maravilhoso que Deus prometeu. Deus prometeu um ano de riqueza, Deus prometeu um ano de abundância, Deus prometeu um ano de conquista, Deus prometeu um ano de vitória, Deus prometeu a nossa família alcançada e ganha servindo a Jesus Cristo, onde juntos vamos chegar e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus prometeu um ano de vitória profissional, sentimental, espiritual, ministerial. Deus prometeu grandes coisas nesse ano, nos tirar da vergonha, da ruína, da pobreza, da miséria. Prometeu nos colocar em lugares de honra, prometeu nos dar casa, carro, empresas, recursos. Ele prometeu. E a pergunta é: você está disposto a receber tudo isso? Quem não está disposto a receber, levanta a mão. Quem está disposto a receber, levanta a mão. Quem não sabe o que quer, levanta a mão. Tem gente que não sabe se quer ou não quer, não estou entendendo. O Senhor pergunta: vocês estão dispostos a receber tudo isso? Porque Ele disse que vai fazer. E André disse que haja a gravação do DVD, haja. Ela deu uma ordem espiritual. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse: haja e ouve. Haja e ouve. Não é assim que está escrito em Gênesis? Haja luz e houve luz. Haja as plantas e houve as plantas. Haja separação dos luminares e houve. Não é assim? Foi uma palavra, irmãos. Foi uma palavra liberada. Profecia. Você está disposto a receber isso? Você está disposto a estar na gravação desse DVD? Ou seja, tocando, cantando, ministrando a dança, ou seja, estar lá no meio da plateia, adorando ao Senhor, atraindo a glória de Deus? Quantos estão dispostos a entrar no sobrenatural de Deus em 2015? Mas existe algo, não é simplesmente estar disposto, precisa cumprir um princípio. E aí está logo depois da conjunção verbal e. Forem obedientes.
Diga comigo, obediência. Olha para o seu irmão, diga para ele, obediência. Você quer saber um princípio básico, elementar, fundamental de todo o Evangelho? O princípio da obediência. É Ele que vai nos levar a lugares inexplicáveis. É Ele que nos levantará. É Ele que nos colocará em lugares de honra. É somente esse princípio que vai nos colocar diante da presença do Pai. Você está disposto? Eu estou disposto. Então agora precisa o quê? Obedecer. Porque aí você vai comer o melhor desta terra. Queridos, entenda algo. A obediência verdadeira é a prova do nosso amor por Cristo. A obediência verdadeira é a prova do nosso amor por Cristo e o segredo para descobrir a vontade de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus, quando foi indagado, ele respondeu: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Queridos, temos que começar a entender o que essa palavra quer nos dizer, o que esse princípio quer dizer. É algo muito forte, é muito poderoso, é muito grandioso, porque é a obediência que prova se eu realmente amo a Cristo ou não. Porque muitas pessoas podem dizer: não, eu amo ao Senhor. É fácil você ver se ama ao Senhor, se ela tem uma vida de obediência. A pessoa que diz que ama ao Senhor, mas não obedece, perdoe, ela não ama. É mentirosa, falsa e enganadora. Quando a pessoa diz assim para você: eu amo ao Senhor, olha para a vida dela. Conversa com o discipulador dela. Que você vai ver quem verdadeiramente ama ao Senhor. Porque o próprio Jesus disse isso: aquele que me ama é aquele que ouve e obedece os meus mandamentos. Por isso que a verdadeira obediência é a prova do amor, do nosso amor por Cristo. E ela que é o segredo que nos leva a descobrir a vontade de Deus para nós. Você quer saber a vontade de Deus para a tua vida? Obedece. Aí você pode me perguntar: mas pastor, por que eu tenho que obedecer? Não é porque a gente é especialista nisso, né? Por quê? É impressionante os porquês, né? A gente só sabe perguntar por quê. Mas por que eu tenho que obedecer? Então eu vou dizer por que temos que obedecer, amém? Quem quer saber? Somente se mais de 10 pessoas levantar a mão. Glória a Deus. Primeiro passo, primeira observação aí, por que eu tenho que obedecer? Porque Jeremias capítulo 7, versículo 23, está escrito que Deus nos ordena. É uma ordem de Deus a obediência. Se você ler Jeremias capítulo 7, 23, ele diz assim: para que eu seja o seu Deus, e para que as coisas para você aconteçam e vá bem, me obedeçam. Esta é a minha ordem, diz o Senhor: obedeçam-me. Pois assim serei o seu Deus, e farei com que todas as coisas te vá bem. Então, por que eu obedeço? Primeiro, porque Deus me ordena, é uma ordem de Deus. Obedece. Segundo, porque a obediência demonstra a minha fé. A obediência demonstra a minha fé. 1 Samuel capítulo 15. Todo o capítulo 15 de 1 Samuel.
Quando eu obedeço, eu estou revelando, eu estou demonstrando, eu estou estabelecendo a minha fé em acreditar no Deus poderoso que me instruiu, que me direcionou, que me encaminhou a executar, a fazer, a realizar algo. Esse texto de Samuel fala de Saul, quando não obedeceu a ordem de Deus, de aniquilar os amalequitas e todas as coisas. Você vai encontrar ali o que aconteceu em todo esse processo. Saul quis demonstrar sua fé em Deus em tantas coisas, e Deus rejeitou porque ele não obedeceu. Terceiro, porque obedecemos? Porque a obediência glorifica a Deus. João capítulo 15. A obediência glorifica a Deus. Você vai ver na oração sacerdotal de Jesus ali. Ele fala bem claro isso, que através da sua obediência, a glória foi dada a Deus, o louvor foi dado a Ele, entregue a Ele. Então, eu obedeço, porque a obediência glorifica a Deus. Por que eu obedeço? Porque a obediência produz a vitória. A nossa obediência produz a nossa vitória, o nosso sucesso, o nosso êxito, a nossa conquista. Tiago capítulo 4, versículo 7. Eu não vou ler todos os textos, são muitos textos, porque eu quero fundamentar bem na palavra, para que ninguém depois fale, pastor, mas aonde está isso? Então eu vou te dar textos, muitos textos, anotem, porque são bastante textos que vão estabelecer tudo isso. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz isso, que a nossa obediência vai produzir a nossa vitória. Você quer ter vitória? Você quer ter conquista profissional, empresarial, sentimental? Então, queridos, atenção, obedeça. É simples, não tem... Querido, deixa eu falar uma coisa para você, o evangelho é simples. A Bíblia é simples, quem complica são os teólogos. É simples o evangelho. Então, se eu quero alcançar vitória na minha vida, obedece. Por que eu devo obedecer? Porque a obediência demonstra o nosso amor por Deus. João capítulo 14, versículos 23 e 24. É o texto que Jesus diz que aquele que me ama é aquele que obedece, que ouve e obedece. Então eu vou demonstrar o meu amor por Deus quando eu obedeço. E nós vamos entender daqui a pouco a quem que eu devo obedecer. Mas a obediência, queridos, ela promove isso. E você pode ver na Bíblia exemplos de pessoas que obedeceram. Por exemplo, Noé. Que Deus disse para construir a arca, porque através de Noé, um homem justo e íntegro, Deus iria restaurar, reconstruir a humanidade. Você vê a obediência na vida de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Você vê a obediência no rei Asa, que cumpriu os estatutos, restaurou a adoração, restaurou o templo. Você vê a obediência no rei Josias, que reconstruiu novamente toda a adoração centrada em Deus em Israel. Você vê a obediência em Paulo, que era perseguidor de cristãos e se tornou o maior missionário e evangelista de toda a palavra de Deus, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. E o exemplo de obediência, Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se fez em homem, se tornou homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O maior exemplo de obediência que você pode encontrar na palavra de Deus é Jesus. Então a Bíblia está repleta de homens e mulheres obedientes. Por quê? Porque é a ordem do Pai, porque demonstra a fé, glorifica a Deus, produz vitória e demonstra o amor, a paixão que eu tenho por Jesus, a paixão que eu tenho por Ele. Então a obediência não é simplesmente uma cobrança, uma exigência, não. Ela tem fundamentos que projetam e que estabelecem a sua base, a sua raiz nas nossas vidas, para que o cumprimento da vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. E a obediência é a marca do caráter do cristão. Obediência é uma marca registrada dos céus. A obediência é a marca do caráter do homem e da mulher que amam e servem a Deus, que amam
e são desesperadamente apaixonados por Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Tem uma palavra-chave. E essa palavra-chave em 2 Coríntios 10, 5 é a palavra obediência. A palavra obediência vem do grego upakoi, ou upakoé. Eu não sei como se lê exatamente. Mas é a junção de duas palavras, de upo, que é sobre, e a akuo, que é ouvir. Então, upakoé significa ouvir com atenção, escutar com atenção e submissão. E essa palavra, upakoé, na Bíblia, ela é usada para a obediência geral a todas as coisas, a obediência aos mandamentos, estatutos e juízos de Deus, e obediência a Cristo. Que às vezes você pode falar assim, não, mas é só específico a Deus. Não, o upakoé está falando sim de ser submisso, de ouvir a voz, a direção, e se submeter e caminhar por ela. Há todo um ciclo de obediência e autoridade na nossa vida. A obediência geral, a obediência aos mandamentos e à palavra, e obediência ao Senhor. Então ela não está específica a um detalhe, a simplesmente uma vírgula da palavra. Ah, não, é só os mandamentos ou é só a Cristo. Não. Ela é totalmente abrangente. E é aí que nós entramos nesse propósito. Peraí, mas que obediência é essa geral? Pô, você falar para mim sobre obediência aos mandamentos, estatutos, juízos de Deus, tudo bem. Eu sei o que é, está escrito. Se você falar para mim obediência a Cristo, eu sei, está escrito. Mas e essa obediência geral, pastor? O senhor ficou maluco? Então eu vou te dar 7 caminhos da obediência. 7 projetos de caminhada na obediência, para que você saiba o que a obediência traz para as nossas vidas. Primeiro, caminho da obediência. Está lá em João capítulo 14, versículo 15. Que é a obediência a Deus e a sua palavra. Então 7 caminhos da obediência, a quem eu devo obedecer? Então a quem eu devo obedecer? Primeiro, a Deus e a sua palavra. João capítulo 14, versículo 15. Segundo caminho da obediência, obedecer a Deus, Atos capítulo 5, versículo 29. Obedecer a Deus em tudo que Ele direcionar, que Ele me ordenar, que Ele estabelecer sobre a minha vida, mas também obedecer ao homem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Queridos, entenda, nós vivemos em sociedade, em comunidade. E muitas vezes nos tornamos completamente independentes um do outro. E Cristo não criou ninguém independente, somos totalmente dependentes um dos outros. E eu preciso então entender que a obediência também está ligada a um caráter de irmãos. Não de ser serviçais, não de ser escravos, mas numa obediência altruísta, numa obediência passiva, compreensiva, relacional, para que o amor e a afinidade se estabeleçam, a comunhão, a unidade, o sonho de Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, básico. Por exemplo, o Luiz Fernando vai chegar e pede para a pastora Josi, pega um copo d'água para mim, por favor. Ela é pastora, ungida, ordenada, separada, estabelecida, fundamentada, e eu pegar água, irmão, é o que 1 Pedro está dizendo, só porque eu sou pastor eu não posso servir o meu irmão? Não, ele pediu, eu vou lá, vou pegar, é obedecer, ele está pedindo, é um comando que ele me deu, então eu vou lá pegar um copo d'água, não vai cair a minha perna, não vai cair a minha mão, e eu vou servir ao meu irmão, eu vou honrar a palavra de Deus, amém? Terceiro, caminho da obediência. Os filhos se submeterem às exigências, disciplina e admoestações dos pais. Terceiro caminho, filhos submetendo-se às exigências, disciplinas
e admoestações dos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 e Colossenses capítulo 3, versículo 20. Então os filhos precisam obedecer aos pais. E Colossenses é interessante. Colossenses diz assim: em tudo. Domingo passado eu falei sobre paternidade, tá lembrado? Nós temos o quê? 3 paternidades: a biológica, a da lei e a espiritual. Amém ou não? A paternidade biológica e a da lei, eu obedeço até o casamento, porque diz a palavra que une-se o homem à sua mulher, né? Através do matrimônio, tornam-se os dois uma só carne. Aí eu devo o quê? Honra aos pais. E a submissão está ligada também à honra, viu, irmãos? Obediência e honra andam lado a lado. E muitas vezes depois que a gente casa, a gente esquece de que nossos pais cuidaram de nós, nos direcionaram por tanto tempo, e a gente não senta mais para pedir conselho. Mas existe uma outra paternidade também que eu preciso obedecer, que é espiritual, que é pai. E se eu sou filho, eu caio dentro da mesma lei. Filhos, submetam às exigências, disciplinas e admoestações dos pais em tudo. Alô? Quarto caminho da obediência: os servos serem submissos aos seus senhores. Colossenses 3, 22 e Efésios 6, 5 a 8. Os servos serem submissos aos seus senhores. Aqui está falando profissionalmente. Você serve no teu trabalho, então você tem que ser submisso ao teu patrão, ao gerente, ao supervisor, não é verdade? E muitas vezes as pessoas querem mandar no gerente, mandar no supervisor, achando que não, queridos. Eu sou servo, como servo simplesmente eu cumpro um dever. Eu cumpro o que foi estabelecido e obedeço ao meu superior. Se ele falou que é para mim ficar o dia inteiro rasgando copinho plástico, eu vou ficar o dia inteiro rasgando copinho plástico, irmão. Ah, mas minha função não é essa. Ué, ele mandou, eu estou perdendo a salvação porque eu estou rasgando saquinho, copinho plástico? Eu estou ferindo a palavra de Deus, eu estou roubando? Não, não estou. Então, irmão, eu vou obedecer. Servos, se submetem aos seus senhores. E ainda, esposas, submetam-se aos seus maridos. Efésios 5, 22 a 24, Colossenses 3, 18. A quem eu devo obediência? O caminho da obediência. As esposas se submetendo, as esposas obedecendo aos seus maridos porque agrada ao Senhor. E é lógico que o marido vai entender que a submissão da mulher não está num nível de escravatura, de controle, domínio, mas está num caminhar juntos, de andarem juntos num projeto. Mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça, o homem é o fundamento que estabelece a vontade de Deus dentro da nossa casa, dentro da família. Irmãos, e não fui eu que estabeleci isso, amém? Não fui eu que disse que seria dessa maneira. Está escrito, é a palavra de Deus. Então eu estou dando os caminhos da obediência. Já falei da obediência a Deus, a sua palavra, obediência a Deus e aos homens, os filhos submetendo aos pais, os servos aos seus senhores, as esposas aos maridos. O quinto caminho da obediência é os cristãos serem submissos à igreja. Atos capítulo 15, versículo 22 a 29. Os cristãos, aqueles que servem a Deus, que fazem parte de um corpo, de uma família, se submeterem às leis, aos estatutos e os direcionamentos da igreja. E isso é algo muito forte, porque muitas pessoas têm caminhado segundo a sua própria vontade, independente daquilo que a igreja tem estabelecido. A noiva, porque a igreja, a instituição, é corpo místico do Senhor, então eu preciso entender isso. E viver isso. Se é o corpo místico do Senhor, a qual Cristo é o cabeça, então o que ela está fazendo é a vontade dele. Então eu tenho que caminhar em obediência. Aquilo que a igreja está determinando. Porque essa é a vontade de Deus. Por exemplo, somos uma igreja em células. Então, peraí, eu vou ter que entender isso.
Se a igreja Ágape é uma igreja que está fundamentada nas casas, nas células, quando eu digo que eu não quero participar das células, queridos, eu estou em rebeldia, porque eu não estou obedecendo a visão da igreja. E não sou eu que estou dizendo, abre lá em Atos. Nós não vamos exigir isso, eu quero deixar bem claro para você. Nós não queremos obrigar ninguém, você é livre para ir na célula. Se você quiser ir, se não quiser, não tem problema. Você tem o livre-arbítrio e você decide. Mas, biblicamente falando, o que a Bíblia tem me dito, o que a Bíblia tem me ensinado, o que a Bíblia tem fundamentado, é que eu preciso obedecer. E eu não vou falar sobre desobediência, que está no versículo 20, eu quero falar só sobre obediência hoje. A desobediência a gente entra no outro dia. Por isso que eu tenho que entender o que a Bíblia me diz. E nisso eu entro no 6º caminho da obediência, que os cristãos devem ser obedientes aos seus pastores e aos seus líderes. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Obediência às lideranças, a obediência a quem estabeleceu, a obediência ao discipulador. Porque o teu discipulador, meu irmão, o teu discipulador, minha irmã, ele é um braço legal do Pai sobre a tua vida. Então, ou seja, eu e André, como pais da igreja, temos os braços que vão até você. E esses braços são os discipuladores. Então, entendendo isso, eu tenho que obedecer o que o meu discipulador diz, os direcionamentos que ele diz. Por quê? Porque é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida. E por último, o último caminho da obediência é ser submisso às autoridades civis e militares. Romanos 13, de 1 a 17. Porque a palavra diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Então eu tenho que obedecer essas autoridades. Então se é proibido andar a mais de 40 quilômetros em determinadas ruas, eu não posso desrespeitar. Se a lei diz que eu não posso ir no mercado, pegar um pacotinho de chips e sair sem pagar porque isso é roubo, então eu tenho que obedecer à lei. Se a lei diz que aonde tem um símbolo de um homenzinho numa cadeira de rodas em azul, eu não posso estacionar porque eu não sou deficiente, então eu não posso parar ali. Então eu preciso entender que eu tenho que obedecer às autoridades. Se um policial falar para mim, ei, para, levanta a mão, eu vou falar para ele, ó, você cala a tua boca, você não manda na minha vida. Se ele falar, para aí, levanta a mão, tem que parar, levantar a mão, fica quieto. Ele é autoridade. O presidente da república, o governador, o senador, o prefeito são autoridades civis que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. As polícias e os seus departamentos são as autoridades militares que o Senhor estabeleceu e temos que honrar e obedecer. Se nós queremos alcançar a vitória na nossa vida, eu tenho que entender que a obediência, ela vai me levar a viver a plenitude em tudo na minha existência. Então esses são os 7 caminhos que eu preciso caminhar dentro do princípio da obediência. E existe algo interessante quando se fala em obediência, porque tem algo muito poderoso nisso. Porque a obediência é como um diamante que Deus preparou, que Deus planejou, que Deus sim, teve toda como é que eu posso dizer, com toda a sua destreza preparou para entregar como presente para o homem. E nesse diamante Deus criou 3 facetas, 3 faces, que nós precisamos entender e viver como princípio de obediência. A primeira face, queridos, está lá em Números capítulo 14, versículos de 6 a 9 e de 39 a 45. Números 14, de 6 a 9, de 39 a 45. Que a nossa obediência tem que ser uma obediência imediata. Porque em Números ali Deus fala para o povo, entrem na terra, tomem Canaã, eu dei para vocês. E o povo começou, não sei, não vai dar. Tem gigante, tem isso, tem aquilo. Queridos, entenda uma coisa.
Deus é rei soberano, e como rei soberano, Ele espera que nós, os seus súditos, os seus filhos e servos, obedeçamos imediatamente uma ordem dEle, uma direção dEle, sem ficar colocando coisas, sem ficar tentando achar maneiras de ludibriar, enganar Deus e mudar aquilo que Ele tem. Isso acontece muito dentro de casa, que muitas vezes os pais começam a tentar ajustar a obediência para que os filhos entrem dentro do padrão de obediência. Irmãos, não existe isso. Obediência é imediata. Eu não posso criar subterfúgios para tentar enganar Deus, para tentar enganar as coisas ao meu redor. Obediência, ela é imediata. Segunda faceta da obediência, está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 9 a 11 e o versículo 22. 1 Samuel 15, 9 a 11 e o versículo 22. A obediência, ela tem que ser inteira. Deus fala para Saul, vai lá. Entra no arraial dos amalequitas, destrói tudo, mata todo mundo, homens, mulheres, crianças, animais, queima tudo, não sobra nada. Aí Saul fala, não, peraí, eu vou pegar os despojos, do melhor do rebanho, eu não vou matar o rei Agag, o rei dos amalequitas, enfim, eu vou. E o que Deus falou para Saul depois? Saul, eu não quero sacrifício, eu quero obediência integral. Eu quero obediência inteira. Você tinha que ter feito o que eu mandei em você fazer. Deus mandou fazer algo e Saul simplesmente mudou o contexto. Deus, o senhor tem que entender. Eu trouxe, então, eu estou tentando. Irmãos, isso acontece muito, na família, em todos os lugares. Porque você pede para um filho assim, recolhe o lixo. Aí você chega em casa e ele lavou a louça. Mas eu mandei você recolher o lixo. Mas eu lavei a louça, pai. Poxa, tinha que lavar a louça? Tinha que lavar a louça, tudo bem. Mas qual foi a ordem? Recolhe o lixo. Ou arruma o seu quarto. Ele vai e recolhe o lixo. Queridos, a obediência, ela é inteira. Ela é aquilo que foi determinado, que foi estabelecido. Se foi dado a palavra para ser feito, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para Zenilda. Zenilda, pinta essa caixinha aqui de preto. Ela vai levar para casa e falar, mas preto fica muito feio, Isso aqui é para pôr oferta, não vai ficar legal. Acho que eu vou pintar de roxo, roxo fica bonito. Ela pintou, ela obedeceu uma ordem de pintar, mas ela desobedeceu porque não é a cor que foi pedida. A obediência, ela é inteira. A questão não é se vai ficar bonito ou não é bonito. A questão é, se Deus mandou pintar de preto, eu tenho que pintar de preto. E muitas vezes a gente tenta enganar Deus, ludibriar Deus, querer passar um sabãozinho para escorregar, para fazer uma obediência pela metade. Dentro daquilo que eu acho que tem que ser. Ei, deixa eu falar uma coisa. Eu não acho nada. Quem acha é Deus. E se Ele falou, eu simplesmente faço. Eu não tenho que achar nada. Por isso que o homem tem sido destruído. Que o achismo está uma beleza. Isso é um demônio que tem que ser repreendido, irmão. Dá uma chacoalhada no teu irmão e repreende o demônio. Fala, sai todo o demônio de achismo. E a terceira face da obediência está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, e Provérbios 23, versículo 23. A obediência, ela precisa ser interna. Interna. O que isso quer dizer, pastor? Que a obediência, ela tem que ser sem desafios, sem reclamação, de boa vontade e com alegria. Provérbios diz, filho meu, dá-me o teu coração. Muitas vezes a gente faz por fazer, simplesmente por obedecer, mas sai murmurando, reclamando, e o coração está a mil. Isso não é obediência. A
A obediência eu faço porque eu amo, eu faço por alegria, de boa vontade, sem reclamar. Isso é obediência. E muitas vezes, queridos, isso assim, principalmente, né, em filhos, graças a Deus, né, na igreja não tem esse problema. Quando você pede para um filho assim, ó, vai recolher o lixo, e ele sai batendo o pé, bravo, porque não queria recolher o lixo, você acha que ele obedeceu? Exteriormente, sim, mas interiormente, não. E quando eu entendo o que isso significa, queridos, não importa a ordem do meu pai, não importa a ordem da minha mãe, não importa a direção, não. É que é a mesma coisa, por exemplo, da lei. Né? Existem coisas na lei que eu não concordo. Eu não concordo. Porque eu acho que poderia ser diferente. E ser mais rígida. Mas é lei. Eu não tenho que questionar, tenho que obedecer. É simples. Por exemplo, a lei diz que eu só posso ir no Paraguai e trazer do Paraguai para o Brasil $150. É injusto, era 300, baixou pela metade, é injusto, irmão. Mas a lei diz $150. Ah, mas eu vou colocar no fundo do porta-mala, debaixo do banco. Ah, eles nem vão ver. Irmão, é roubo. Não, roubo não que você pagou, né? Perdão. Não é roubo que você comprou e pagou. Mas você está desobedecendo. Rebeldia. A obediência, ela tem que ser sem desafio no meu coração. Sabe, aquela coisa assim, ó, vamos fazer isso. Não, mas ó, só se for assim. Não, irmão, não é só se for assim. O nosso maior erro está nisso. Ah, isso não vai dar certo, tem que ser assado, irmão. A gente confunde muito a questão de obediência com a questão de conversa, que às vezes a pessoa, ela chega, ela te dá uma ordem, né? O chefe chega e fala assim, faça isso. Aí a gente tem aquela mania, não, mas não vai dar certo, é melhor fazer assim. Ele não perguntou para você se seria melhor ou não, ele diz, faça. Se ele chegar para você e perguntar assim, ô César, o que você acha? Eu estava pensando em fazer isso, o que você acha da gente tentar? Você vai poder dizer, olha, eu acho que não vai funcionar, eu acho melhor se for assim, 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 assim. Mas se ele chegar e fala, faça, ele não perguntou, então eu não tenho que falar nada. Olha o que a gente está confundindo as coisas e que a gente tem feito muito, principalmente dentro da igreja. Principalmente com lideranças espirituais. Eu não concordo, não vai dar certo, não funciona, não, assim não. E nós achamos que obedecemos. Irmão, me desculpe, isso não é obediência. Nós estamos querendo enganar a Deus, se passando por uma obediência. Mas a obediência é de um coração que entende o que é servir. Que não tem resquício de nada, porque entende que é melhor obedecer do que oferta de sacrifício. Aí você vai me perguntar, tudo bem, mas o que adianta obedecer? O que serve obedecer? O que eu ganho com a obediência? Então eu vou te dar os resultados da obediência. Primeiro resultado da obediência de quem obedece está lá em Atos capítulo 5, versículo 32. Recebe um batismo de fogo do Espírito Santo. Primeiro resultado da obediência, Atos 5, 32. Recebe o Espírito Santo. Segundo resultado, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Uma pessoa que obedece, ela não se abala. Ela está firmada numa rocha. Pode vir os ventos e as tempestades, mas ela sabe que tem um Deus que supre, que segura na mão e que leva a vitória. O terceiro resultado da obediência está lá em Romanos capítulo 16, versículo 19.
Romanos 16, 19 diz que uma pessoa obediente, ela tem um bom testemunho. Ela dá um bom testemunho. E as pessoas veem nela o reflexo do caráter de Cristo. Quarto resultado da obediência. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. 2 Coríntios 9, 13 diz que a pessoa obediente exalta o nome do Senhor. Exalta o nome de Deus. O quinto resultado da obediência se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 15. Filipenses 2, de 12 a 15. Uma pessoa obediente se conduz de forma irrepreensível. Ou seja, ninguém vai poder levantar o dedo para falar nada, porque não tem porta, nem brecha, nem legalidade para que ninguém diga absolutamente nada. Se porta, se conduz de uma maneira irrepreensível. O sexto resultado da obediência se encontra em Apocalipse capítulo 3, no versículo 8. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Tenha a sua fidelidade atestada e aprovada por Deus. Uma pessoa obediente tem a sua fidelidade atestada, eu não disse testada, ela está atestada e aprovada por Deus. Já houve o teste, Deus já deu o selo, Deus já estabeleceu, Deus já aprovou, Deus já garantiu, é fiel. O sétimo resultado da obediência, 1 Pedro capítulo 4, versículos 17 a 18, e Apocalipse capítulo 2, versículo 10, e Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. 1 Pedro capítulo 4, versículos 17 e 18, Apocalipse 2, 10 e Apocalipse 3, 10 e 11. A pessoa obediente, ela tem acesso ao céu. Uma pessoa que obedece tem a garantia de morar no céu, tem a garantia de estar com Deus nas regiões celestiais por toda eternidade. Amém? E como é o ano da aliança, e a aliança é o 8, o oitavo resultado da obediência, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 14, recebe todas as bênçãos e promessas de Deus. Bendito ao entrar, bendito ao sair, o fruto da maçadeira, os filhos, enfim, recebe a herança, recebe a promessa, recebe a bênção de Deus. E você quer um exemplo? Jesus Cristo deixou a sua glória nas regiões celestiais para se tornar homem. Não houve pecado, foi levado à cruz. Na cruz verteu sangue para pagar o preço de todo o pecado da humanidade, o meu, o seu e de todos. E diz a Bíblia que ele não abriu a boca, porque foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa dessa obediência, por causa da submissão de Jesus ao Pai, o Senhor promoveu algo poderoso, porque as portas do inferno não mais prevalecerão sobre a igreja, porque Ele nos garantiu a entrada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque as trevas foram destruídas, destronadas, porque a chave da vida e da morte agora está na mão dEle, não está mais na mão do diabo, nos garantiu salvação, justificação, nos garantiu a vida abundante. Então, irmão, tem noção do que significa, do que a obediência produz? E olha, não foi só para Jesus, por causa da obediência dele, eu e você hoje usufruímos da conquista da obediência dele, e você pode entender isso? Então a nossa obediência, os nossos filhos vão usufruir, os nossos netos vão usufruir, os nossos bisnetos vão usufruir. Quando eu entendo isso, por isso que Isaías diz, se estiverem dispostos e forem obedientes, vão comer o melhor. Por isso que ele diz que a obediência é algo muito sério. Por isso que quando Deus colocou o homem no jardim, Ele diz, olha, de tudo que existe no jardim podem comer, porém, a da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio, dela não comerás. Deus já estava implantando o princípio, Deus já estava estabelecendo o princípio. Obedeçam
E Jeremias ele estabelece: isso eu vos mando, obedeçam-me, para que eu seja o seu Deus e promova para que tudo te vá bem. Então, queridos, o maior segredo que precisamos entender no ano de 2015, a maior chave de conquista chama-se obediência. Por isso que o nosso abecedário não é como diz a gramática, a língua portuguesa, A, B, C, D. Não. O nosso abecedário como servos, discípulos e seguidores de Jesus é O, B, D, C. E quem entende isso, e quem está ouvindo isso, como Apocalipse diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e hoje recebe essa palavra no coração, e entende o que Deus está dizendo, e decide, a partir de agora vou caminhar pelo princípio, vai entrar no sobrenatural de Deus, vai experimentar as mãos de Deus, e vai entrar no melhor tempo de vitória, de conquista, de bênção, de milagre sobre a sua vida. Você está disposto? Então se coloque em pé, eu quero orar por você. Quero desde já abençoar todos aqueles que estão nos assistindo em casa, pela internet, no Brasil e nas nações da terra. Que essa palavra possa entrar no teu coração e você possa receber com plenitude e abundância do Espírito. Que a tua semana seja uma semana de bênção e que a palavra do Senhor frutifique no teu coração. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém?